Eleições Limpas. Este é o nome de um projeto de lei de iniciativa popular liderado aí pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em parceria com o MCCE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e mais de 40 instituições. Ele propõe uma reforma no sistema eleitoral brasileiro. Há 7 meses das eleições, o projeto já recebeu mais de 190 mil assinaturas, cerca de 12% do que precisa para ser votado no Congresso Nacional em Brasília. Sobre esse projeto e outros assuntos, eu converso agora ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso, o advogado Silvio Queiroz Teles. Bom dia, obrigado pela presença no quadro Direito em Pauta. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos. Ainda dá tempo desse projeto ser aprovado e entrar em vigor para o pleito deste ano ou não? Agora só para as eleições municipais de 2016? Devido ao princípio da anualidade, apenas para as eleições municipais de 2016. Nós intensificaremos a campanha de coleta de assinaturas durante o período eleitoral em razão da mobilização das candidaturas, dos candidatos, para que eles também defendam essa ideia, esse projeto em sua plataforma de propostas. Em síntese, quais são as principais propostas? Limitar a doação apenas para pessoas físicas e em limite expresso em reais, de R$ 700 por pessoa física, não mais em porcentagem do que a pessoa ganhou no último ano. Por exemplo, se a pessoa tivesse ganhado 10 milhões de reais no ano passado, poderia doar 1 milhão de reais, o que é muito. Isso porque a OAB entende, o MCCE, essas 40 instituições, de que é complicado empresas doarem dinheiro para a campanha eleitoral para políticos. O que torna isso um sistema viciado e prejudicial à democracia? Um brasileiro que está fazendo doutorado em Harvard, ele fez uma pesquisa e concluiu que a cada R$ 1 doado para a campanha, tem um retorno de investimento, vamos dizer assim, de R$ 8. Então ele doa, a cada R$ 1 que ele doa para uma campanha eleitoral, quando aquele candidato ganha, é diplomado, é empossado, a contratação e o pagamento superfaturado de R$ 8 para cada R$ 1 gasto. Então, os processos licitatórios são viciados e é garantida a vitória daquele empresário. Ou seja, na visão de vocês do movimento, desse movimento nacional, é de que quando empresa privada doa dinheiro para política em campanha eleitoral, está aí um nascedouro provável de um processo de corrupção, é isso? Muito provavelmente. Vários casos nesse sentido. Mas há propostas alternativas, do tipo as empresas privadas doarem para um fundo nacional, tipo fundo partidário, sem distinguir para qual candidatura ou para qual partido, e o fundo partidário distribuísse esse dinheiro das empresas privadas ou dos cidadãos para todos os candidatos, para todos os partidos. Poderia ser essa alternativa ou mesmo assim nós teríamos ainda indícios, suspeitas, favorecimentos e corrupção? É uma alternativa, vamos dizer assim, intermediária, porém com mais brechas do que essa proposta. Por quê? O sistema eleitoral vai ser dividido em 2 turnos. Primeiramente se vota no partido, depois nos candidatos do partido. E o partido que recebe aquele dinheiro, ele é obrigado a dividir igualitariamente com cada candidato no segundo turno daquela eleição. Quantas assinaturas são necessárias para que esse projeto de Eleições Limpas entre na pauta de votação do Congresso Nacional em Brasília? No território nacional, 1.500.000 assinaturas em todo o Brasil. E antes que consiga isso, a proposta do movimento é de que quem for disputar eleições esse ano para deputado federal e para senador, já coloque como compromisso com o eleitor de se ele for eleito, a partir de 2015, ele votar lá em Brasília a favor do Eleições Limpas, é isso? Exatamente, exatamente. Vamos aproveitar essa mobilidade para que ele implante em suas propostas o projeto de Eleições Limpas. Agora, para as eleições desse ano, já que o Eleições Limpas provavelmente fique para 2016, nós temos algumas, vamos dizer assim, determinações. Teve aquela mini reforma eleitoral aprovada pelo Congresso depois dos protestos de junho no ano passado. O que está valendo de fato? O Supremo ficou de analisar também essa mini reforma devido a essa questão de um ano antes das eleições. O que está valendo de fato? Bom, não pode mais telemarketing. A linguagem de sinais é obrigatória nos debates eleitorais. Nós temos a questão de que enquetes e sondagens também ficou proibida, ou se faz pesquisa ou não se faz pesquisa. Tem que preencher todos os requisitos de uma pesquisa sob pena de multa de R$ 53.000 a R$ 106.000.
E interessante que nós tivemos um pequeno avanço com relação à limitação do número de cabos eleitorais. Ficou definido assim, em municípios com até 30 mil eleitores, é permitido 1% desse eleitorado como contratação de cabos eleitorais, então 300 cabos eleitorais. Em todo e qualquer município que exceda a esses 30 mil eleitores, é permitido um cabo eleitoral para cada 1.000 eleitores. Vamos pegar Cuiabá como exemplo e simbolizar que tenhamos 300 mil eleitores. Então, nós temos a base de cálculo desses 30 mil eleitores, 1%, 300. Sobra-se 270 mil eleitores, um cabo eleitoral para cada 1.000 eleitores, portanto, mais 270 cabos eleitorais. Então, teríamos aqui em Cuiabá a permissão de 570 cabos eleitorais para o candidato a prefeito, vereador a metade. Porém, a próxima eleição que nos interessa é estadual. Então, o candidato a governador, na circunscrição do pleito, ou seja, em todo o estado, ele poderá contratar até o dobro desse número, ou seja, cerca de 1.100 a 1.200 cabos eleitorais. O candidato a deputado federal, até 70% desse número, e deputado estadual, metade, 35%. E isso por candidatura, por coligação? Exato, por candidato. Por candidato. Por candidato. Agora, quem vai fiscalizar isso? Para fazer essa contagem aí, sabe? A população deve fiscalizar com seus aparelhos, tirando foto, filmando, ligando no TRE, no Ministério Público, na OAB, na polícia. A população tem que fazer a sua parte. O candidato vai ter que, por exemplo, contratar com carteira assinada essas pessoas? Não gera vínculo empregatício. Não gera vínculo, é o contrato de prestação de serviço autônomo. Mas, assim, então seria mais uma questão visual, para você saber se o candidato está extrapolando esses números ou não. Exatamente, é preciso ter conhecimento da estratégia daquele candidato, até para saber se esse número está sendo respeitado e não gerar, possivelmente, um abuso do poder econômico e, assim, a cassação do diploma, do registro, do mandato. Fora a mini-reforma eleitoral, no início desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral baixou algumas resoluções também. Elas têm validade para o pleito de outubro? Tem. Por enquanto, tem. O TSE sinalizou que essa mini-reforma eleitoral, que a gente considera a terceira mini-reforma eleitoral, tínhamos uma em 2006, 2009 e agora em dezembro de 2013, ele sinalizou em aplicá-la, ainda que essa lei foi promulgada com menos de um ano antes do próximo período eleitoral, o TSE já sinalizou pela constitucionalidade dela e vai aplicar nessas eleições. Às vezes, os municípios criam leis próprias, visando a questão de eleições. Vou citar um exemplo, a questão de pintura de muros, por exemplo. O que vale numa eleição? A lei municipal ou uma lei federal? Municipal. A legislação eleitoral faz os seus norteamentos e deixa explícito que a lei municipal prevalece no caso do plano de postura do município, questão de não atrapalhar o trânsito, porque o município é quem conhece as suas peculiaridades, os seus detalhes. Vocês do movimento da OAB, do próprio MCCE, como que tem visto as eleições de 2014 em termos de que, por exemplo, as convenções partidárias, que devem acontecer até 30 de junho, vão acontecer simultaneamente aos Jogos da Copa do Mundo de Futebol. É um caso sui generis aí, pela primeira vez acontece no Brasil, e como que os partidos, os eleitores vão lidar e a própria Justiça Eleitoral deve lidar com essa situação aí? Bom, alguns candidatos têm se mobilizado, têm aumentado o número de candidatos que vão fazer essas convenções partidárias antes da data limite. E alguns preferem deixar para a última hora. Nós vamos ter que aguardar. Para saber disso. Essas eleições vão ser as mais judicializadas da história, porque a cada ano que se passa, a cada eleição, a disputa do mandato, a disputa, né, das eleições tem focado mais na justiça do que nas urnas propriamente ditas. Ou seja, não basta ganhar o voto do eleitor, é preciso também ganhar o processo na justiça eleitoral, é isso aí? Exatamente, na urna e na justiça. Muito obrigado pela sua presença ao vivo, bom dia. Eu que agradeço, bom dia, parabéns Cuiabá.